Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, abrissem a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo uma leitura inicialmente no livro do profeta Isaías. E o capítulo é o 53. Isaías 53. Os irmãos que já abriram as suas Bíblias podem me acompanhar na leitura com o máximo de reverência à palavra do nosso Deus. Isaías 53 diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 8, pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. Não houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá a ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Gostaria que os irmãos, mais uma vez, estivessem curvando. Senhor Deus maravilhoso, eterno, glorioso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque sentimos com toda convicção a Tua presença em nosso meio. Sentimos que o Teu Espírito, ó Pai, está pronto para falar aos nossos corações. E nós estamos prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus.
Meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, não tem como falarmos de Jesus, falarmos de tudo que o nosso Senhor, o nosso Salvador passou, sem nos emocionarmos, porque a palavra, ela fala profundamente aos nossos corações humanos. Então nos emocionamos, porque muitas vezes a presença do Senhor é algo, a presença do Espírito Santo de Deus é algo extraordinário nas nossas vidas, algo que não podemos explicar, que não temos como explicar. Então a única reação nossa, humanamente falando, é nos emocionar. Mas nós lemos o texto do profeta, o profeta Isaías, tido como profeta messiânico, um dos grandes profetas de Israel. Eu diria que depois de Moisés, Isaías é o maior profeta. Seu ministério durou muitos anos e ele profetizou sobre a destruição e a restauração de Jerusalém. Porém, o profeta Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre o Messias. Seu nome significa o Senhor é a salvação. O profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, ou o quinto evangelista. Tal designação se dá pelo nome, pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e a obra do Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas nessa oportunidade eu não quero me ater ao profeta Isaías. Nós vamos dar um salto agora na história, nós vamos pular alguns anos da história bíblica, nós vamos passar a um pouco mais de 700 anos à frente da ocasião em que o profeta fez essas profecias. Nós vamos falar das horas que precederam a morte de Jesus. E eu quero que os irmãos procurem visualizar nesse momento comigo agora o cenáculo. Nós vamos visualizar o cenáculo. Nesta ocasião, Jesus estava ali com os 12 discípulos. Estavam ali apenas Jesus e os 12 discípulos. E é interessante, meus irmãos, falar que em muitos quadros que nós vemos pintados por aí, os artistas plásticos, eles retratam aquela cena sempre da mesma maneira. Jesus estando no centro, um homem bonito, de olhos verdes e cabelos loiros, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, como se estivessem pousando para uma fotografia. Isso na visão do artista plástico. Mas a Bíblia não nos diz, não nos dá esses detalhes de como estavam distribuídos ali os discípulos, em que posição Jesus estava sentado ali naquela ocasião. Não sabemos se ao centro, se à esquerda ou se à direita. Não sabemos se tinham mais discípulos de um lado ou mais de outro. Mas isso também não faz muita diferença para nós. O que importa é não adorar, é não colocar ali a nossa crença naquele quadro pintado daquela maneira que viu, que imaginou o artista plástico. Mas vamos visualizar a cena. Jesus sentado à mesa com os 12 discípulos, por ocasião da Páscoa. Eu sei que nós não estamos mais no momento de Páscoa. A Páscoa já passou há alguns dias atrás, há um mês atrás. Mas esta é uma mensagem sempre atual, que deve estar sempre atual nos nossos corações, no coração de todos aqueles que procuram em Jesus um significado para a sua vida cristã. A mensagem expressada ali naquela ocasião. Jesus divide o pão, Jesus em seguida divide o vinho. Jesus instituiu ali então a ceia,
simbolizando o sacrifício que poucas horas mais tarde ele haveria de sofrer. Poucas horas mais tarde, esse sacrifício haveria de se consumar ali na cruz, ali no Calvário. Jesus então institui a ceia ali. Jesus divide o pão, Jesus divide o vinho, o pão representando o seu corpo que será castigado, que será moído por mim, pelos meus pecados e pelos pecados dos irmãos e pelo pecado de toda a humanidade. E Jesus distribui o cálice com vinho também representando o seu sangue, o sangue que foi derramado ali quase na sua totalidade na cruz. O sangue remidor, o sangue que nos dá a certeza de que os nossos pecados são perdoados à medida que nós aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz. E outras coisas Jesus fez ali, enquanto estava com os discípulos ali no cenáculo, naquela cena. Jesus lava os pés dos discípulos, dando assim um exemplo de humildade, de serviço. Foi quando revelou o que seria e que é até hoje um dos maiores, ou o segundo maior mandamento, cujo cumprimento será o distintivo do cristão. O mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai-vos também uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Amai ao próximo como a ti mesmo. Era isso que o Senhor estava ensinando ali aos seus discípulos. E deu exemplos naquela oportunidade, naquela atitude de lavar os pés dos discípulos. E Pedro, apóstolo Pedro, disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus responde para ele: se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. E aí Pedro vai e responde: então lava-me os pés, lava-me as mãos, lava-me também a cabeça. Porque Pedro, naquele momento, entendeu a profundidade daquele ato que Jesus estava fazendo ali com os discípulos. Também outras coisas aconteceram ali. Jesus, naquele momento, naquela cena, ele predisse que Pedro iria negá-lo 3 vezes. O mesmo Pedro que falou para o Senhor: Senhor, estou disposto a ir, nem que seja a morte, eu irei com o Senhor. Esse mesmo Pedro, Jesus falou naquele momento para ele: a verdade, eu te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E o outro evangelista, o evangelista Marcos, disse: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Além disso, Jesus deixou no coração dos apóstolos as suas últimas instruções. Foi ali que Jesus fez uma das maiores revelações a respeito de si mesmo, quando Tomé faz a seguinte indagação. Foi o texto que nós lemos no início da nossa transmissão, João 14. Quando Tomé fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E Jesus revela ali naquela hora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o interessante é que Jesus, ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Revelando ali que ele, mesmo sendo o homem Jesus, ele era Jesus, Deus. Ele era 100% Deus, apesar de ser 100% homem naquele momento. Foi ali também que Jesus nos garantiu que não ficaríamos órfãos, pois enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Foi ali também que Jesus nos ensinou que devemos permanecer sempre ligados a Ele, para que assim como os galhos ligados à videira, podem dar bons frutos, nós também podemos dar bons frutos se estivermos ligados a Jesus, se estivermos ligados ao Senhor.
também foi nessa oportunidade que Jesus fez a seguinte declaração: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fez a sua maior oração registrada nas Escrituras, onde ele intercede por si e pelos discípulos. Oração essa onde Jesus glorifica a Deus por ter concluído a sua missão até aquele momento e pede a proteção do Pai para os discípulos, porque a partir daquele momento seriam eles, os discípulos, quem teriam que dar continuidade à sua obra. E muitas outras coisas o Senhor fez ali, não podemos nos deter muito nessa cena ali no cenáculo, mas vamos caminhar um pouco mais, e a palavra de Deus nos evangelhos de Marcos e Mateus, eles registram o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E nesse registro aqui, o que me chamou a atenção foi o seguinte: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual teria sido esse hino que Jesus cantou com os discípulos? Por que será que esse hino não nos foi revelado? Por que será que os discípulos ou os apóstolos não escreveram, não mencionaram qual foi o hino que Jesus cantou? Quem sabe possa ser para que nós não idolatrássemos esse hino, não sei, porque com toda certeza seria o hino mais cantado e mais gravado na história da humanidade até os dias de hoje. Mas nós não sabemos qual foi o hino que o Senhor Jesus cantou com os discípulos. Mas nós sabemos que ele cantou. Cantou e saiu para o Monte das Oliveiras. E agora nós vamos partir para outra cena. Jesus chega ali no Getsemane, que significa prensa de azeite. O tempo que Jesus esteve ali no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado, e ele revela isso muito claramente. Ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Está registrado em Mateus 26, a partir do versículo 38. Em seguida, Jesus, dizendo isso para os discípulos, saiu para um lugar um pouco mais reservado e prostrou-se, e prostrando o seu rosto, orou ao Pai. Foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nessa cena, eu visualizando Jesus ali prostrado, clamando ao Pai, com aquela angústia no seu coração. Ali ele estava, apesar dele ser 100% Deus, ali o seu lado humano estava vivenciando tudo aquilo que ele, dentro de algumas horas, iria passar. Ali ele já estava sentindo todas as dores que ele iria ter que sofrer. Ali ele já estava sentindo os pregos nas suas mãos. Ali naquele momento, ele já estava sentindo os tapas no seu rosto, porque ele foi esbofeteado, porque ele recebeu cusparada no seu rosto, porque bateram na sua cabeça, porque fizeram coisas terríveis com ele. E ele teria que passar isso daqui a dentro de poucas horas, teria que passar por essas coisas. E ele já estava sentindo ali naquele momento todas essas coisas, todas essas dores. E aí eu fico imaginando ao nosso Pai, quando ele ora, ali na pessoa do homem Jesus, e fala: Pai, Senhor, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Se queres, passa de mim esse cálice. E qual era o cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice que estaria reservado para mim e para o irmão e para toda a humanidade. Mas Jesus tomou esse cálice sozinho.
E eu imagino como estava o nosso Deus vendo o seu Filho amado, seu unigênito, o seu Cordeiro ali clamando: Pai, tu podes todas as coisas, livra-me, Senhor, deste momento. E eu imagino, com toda certeza, essa foi a única oração de Jesus que o nosso Deus e Pai não respondeu, não atendeu. Ou melhor, não atendeu. Mas sabe o que aconteceu? O Evangelho de Lucas registra que Deus não tirou o cálice para que Jesus não bebesse, mas ele enviou um anjo para consolá-lo ali naquele instante. Então Jesus diz: mas se todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Porque Jesus sabia que não tinha como o Senhor tirar aquele cálice da sua frente, pelo qual ele teria que passar, o qual ele teria que beber, e teria que beber sozinho. Faça a tua vontade, então. Naquele momento, o evangelista Lucas diz que tamanha foi a sua angústia, que Cristo suou gotas de sangue. Imagine alguém angustiado ao ponto de suar gotas de sangue. Talvez nem eu, nem nenhum dos irmãos. E nenhuma pessoa um dia passará por uma angústia desse tamanho. Mas Jesus passou. E o anjo veio confortá-lo. Nosso Pai enviou um anjo para confortar Jesus ali naquele momento. Está registrado em Lucas 22, 43 e 44. Mateus ainda esclarece, evangelista Mateus ainda esclarece que aquela noite Jesus orou por 3 vezes. E no intervalo de cada oração, sempre a mesma oração: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sempre que Jesus retornava, seus discípulos estavam dormindo. Foi nesse contexto que Jesus fez a seguinte exortação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nessa mesma oportunidade, Jesus chega para o apóstolo Pedro e diz: nenhuma hora tu podes vigiar comigo. E essa é a voz que nós temos que ouvir a cada instante das nossas vidas. Nenhuma hora podes vigiar comigo. Genival, nenhuma hora pode vigiar comigo. O irmão, ouça o seu nome, Senhor falando: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Então, chegou ali Judas com aqueles que haveriam de prender o nosso Senhor Jesus. A prisão de Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que em certo momento da noite, chegou Judas Iscariotes ali no Getsemane, acompanhado dos guardas do templo e de soldados romanos. Judas identificou Jesus no Getsemane, saudando-o com um beijo no rosto. O famoso beijo de Judas. O famoso abraço de Judas. O beijo da traição. O abraço da traição. E a Bíblia diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando, e os guardas oficiais responderam: estou procurando a Jesus de Nazaré. Então prontamente Jesus lhes respondeu: sou eu. Quando Jesus se identificou dessa forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra.
Sim, aquele que pouco tempo antes, poucos instantes antes, estava clamando ao Pai com suor de sangue, com lágrimas de sangue, era também o Pai do universo, cuja presença homem nenhum pode resistir. Todos caíram por terra no momento em que Jesus falou, sou eu. Também naquela oportunidade, o mesmo Pedro desembanhou a sua espada e tentou ali talvez cortar a cabeça do soldado, do servo do sumo sacerdote, e eu fico imaginando que ele, por um reflexo, tentou desviar e decepou-lhe a orelha direita. Jesus repreendeu o apóstolo. Guarda a tua espada. Por acaso eu não poderia clamar ao meu Pai e ele não poderia enviar mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Palavras daquele que apenas o fato dele falar, eu sou, todos caíram por terra. Neste momento todos os discípulos fugiram, ficou Jesus sozinho ali com os que chegaram para lhe prender. Mas eu quero dizer que eles não prenderam Jesus, Jesus se entregou a eles, porque já estava escrito que ele já sabia que ele haveria de ser preso, que ele tinha que passar por tudo aquilo. Porque ninguém pode prender aquele que quebra as algemas, que desata qualquer laço, aquele que abriu ali as celas quando o apóstolo Paulo cantou ali junto com o outro apóstolo, com o outro discípulo ali dentro da cela. E as portas se abriram. Ninguém pode prender o nosso Senhor. Jesus se entregou naquele instante. Então Jesus se entregou para ser preso pelos guardas e conduzido à sequência de interrogatórios. Jesus foi levado ali a Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Naquela oportunidade, ele foi esbofeteado. Depois foi levado ao próprio sumo sacerdote Caifás. Depois ele foi levado a Pôncio Pilatos. E nenhum deles encontravam motivo para prendê-lo e para matá-lo. Mas os principais dos sacerdotes e o povo, incitado pelos os principais ali, pelos sumos sacerdotes, clamavam pela morte de Jesus. Então Pôncio Pilatos lavou as suas mãos. Poderia ter livrado o Senhor da morte e não fez. Mas tudo isso já estava escrito. Jesus haveria de passar por isso. Jesus foi surrado deliberadamente pelos soldados romanos. Estava muito ferido, machucado, com vários cortes pelo corpo. Estava dilacerado, sangrando. Quando chicotearam, partes da sua pele, partes da sua carne saíam, porque os chicotes tinham pontas de osso ali amarrados nas suas extremidades. Ele sofria terríveis dores, aquelas mesmas dores que ele começou a sentir ainda ali no Getsemane, ali na prensa de azeite, quando estava pedindo para que Deus o livrasse de beber aquele cálice. Ele foi ultrajado, foi humilhado, foi zombado. E ali no texto que nós lemos do profeta Isaías, nós vemos que o profeta, há 700 anos atrás, mais de 700 anos atrás,
já recebeu essa revelação no versículo 5 do capítulo 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A dor que ele sentiu é inimaginável, humanamente falando, pois não era somente uma dor física. Se assim fosse, já seria a dor mais terrível e mais insuportável que qualquer ser humano poderia passar. Jesus suportou, porém, a dor, e essa dor era minha, era sua. Aquela coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça, ali estava o peso dos nossos pecados sobre ele, e tudo que ele sofreu, tudo que ele suportou, tudo que ele pagou foi por nós, foi por mim, foi por você. No versículo 7 do mesmo capítulo do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nenhum de nós teríamos condição de passar por isso com a boca fechada, como Jesus suportou aquelas dores. E ali Pedro negou a Jesus 3 vezes. Você é um deles, você estava com eles. Eu vi você. Você foi o que feriu o soldado? Não, eu não sou. E nem 3 vezes Pedro negou a Jesus e o galo cantou. E o Senhor olhou para Pedro e ele lembrou de que Jesus falou que ele o negaria. O mesmo Pedro que disse: Senhor, estou disposto a ir, nem que seja para a morte, junto com o Senhor. Negou Jesus 3 vezes. E nós, quantas vezes nós estamos negando a nossa fé a Jesus, quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele pediu que fizéssemos, que Ele nos ensinou? Quantas vezes nós estamos lhe esbofeteando, cada chicotada que Ele levou, ali é um não. Quando eu digo não ao trabalho da igreja, ao trabalho do Senhor, quando eu digo, pastor, eu não posso fazer, eu estou muito ocupado, aquilo é uma chicotada nas costas de Jesus, porque foi por isso que Ele sofreu. Antes de ser crucificado, os soldados colocaram ali uma coroa de espinhos na sua cabeça. Aquela cruz pesada que ele teve que carregar, teve a ajuda de um certo Simão Cirineu, que passava por ali naquele momento, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus, naquele longo caminho, com aquela cruz, chegou ao monte da caveira, chegou ao monte Calvário. Ali ele foi pregado na cruz, foi levantado sobre o madeiro, ele sangrava terrivelmente, padecia dores terríveis, quando proferiu essas palavras, que são as maiores e mais profundas palavras que um ser humano já poderia falar. E Jesus ali na cruz, sangrando, já desidratado, já quase sem líquido nenhum no seu corpo, mas a morte não tinha poder sobre a sua vida. Então Jesus estava ali. E ele olha para aqueles que o pregaram na cruz e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. E Jesus pede para
que o Pai o perdoe, os perdoe. Ali estava o homem Jesus, aquele que em tantas oportunidades ele falou: os teus pecados estão perdoados, mas ali ele não falou dessa forma. Vocês estão perdoados, eu perdoo vocês, mas ele pediu ao Pai, porque ali estava o homem Jesus pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O nosso Senhor, padecendo todo aquele sofrimento, dor e humilhação, deu-nos aqui uma lição muito preciosa, o valor do perdão. Realmente aquelas pessoas não sabiam, aqueles soldados não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus, ele não só pede para que Deus perdoe, mas ele atenua a culpa daqueles homens ali. Eles não sabem o que estão fazendo, ó Pai, então perdoa-os. Estou falando nessa oportunidade para alguém que tem dificuldade em perdoar o seu próximo, para alguém que guarda rancor no seu coração e fala: eu não perdoo. Quem é você para não perdoar o seu próximo? Jesus, que não precisava passar por nada disso, nos deu exemplo na cruz. Preso, injustiçado, pregado, humilhado, massacrado. E ainda assim, ele ora pelos seus algozes ali naquele momento. E pede para que Deus os perdoe. E a segunda palavra de Jesus ali: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para aquele ladrão ali que estava ao seu lado, que foi crucificado com ele ali ao seu lado. Quando o outro zombava: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira-nos daqui também. O outro disse: tu não temes a Deus estando na mesma situação? Nós estamos aqui porque somos culpados. Mas este nem o mal fez. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certeza, Jesus tinha convicção de que dentro de poucas horas estaria com o Pai no paraíso. Essa palavra foi direcionada àquele ladrão na cruz. Jesus estava cumprindo uma promessa que ele fizera: todo aquele que o Pai me dá, todo que virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E aquele malfeitor teve a maior oportunidade de todas na sua vida. E nós aprendemos, no mínimo, 3 lições aqui nessa frase de Jesus. O grande amor de Jesus pelo pecador arrependido, o perdão incondicional após a confissão sincera, e a certeza da vida eterna, e também a certeza da morte eterna para aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. E a terceira palavra, Jesus, olhando ali da cruz para baixo, ele vê aquela mulher ali, Maria, sua mãe. E ele olha para o outro lado, está João, o seu discípulo amado. Então ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo diz: eis aí a tua mãe. E existem escritos que dizem que a partir daquele momento, João, o apóstolo amado, assumiu Maria, mãe de Jesus, como a sua própria mãe e passou a cuidar dela. O verso 25 nos diz que algumas pessoas estavam ali ao pé da cruz. E sua mãe estava ali. Aquele discípulo que esteve com Jesus desde a primeira oportunidade do seu ministério até a última, João, estava ali na cruz, no último momento do Senhor aqui na terra. Então Jesus disse: eis aí a tua mãe. E ele passou a cuidar
da mãe de Jesus como a sua própria mãe. E a quarta palavra que Jesus disse na cruz é um cumprimento do Salmo 22 e é registrado pelo evangelista Mateus e também pelo evangelista Marcos. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Declaração explícita de que ali estava o homem Jesus. E uma prova de que Jesus ali, como homem, estava sozinho naquela cruz. Os irmãos lembram quando no Getsemane o Senhor fala: Senhor, se queres, afasta de mim esse cálice. Pois a partir daquele momento, todo o meu pecado, todo o seu pecado, toda a nossa culpa estava sobre Jesus. E ele estava sozinho. E ele clama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Abacuque, capítulo 1, versículo 3, a parte A diz o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. O pecado separou Deus o Pai de Deus o Filho. O texto que acabamos de ler relata o momento mais doloroso da vida de Jesus, pregado na cruz, impossibilitado de se mexer. Naquele momento estava sobre ele todos os nossos pecados. Jesus estava crucificado há cerca de 3 horas. Imagine como estava o corpo de Jesus, desidratado. E a quinta palavra de Jesus na cruz: tenho sede. Salmo 69, versículo 21, diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ele, que é a água da vida, morreu com sede por nossa causa. Assim, mais uma vez, percebemos que naquele momento estava ali um Jesus que, mesmo sendo 100% Deus, experimentou na carne um Jesus 100% homem. Estes são os momentos finais na cruz, antes de Jesus entregar o seu Espírito ao Pai. Sua sexta palavra é está consumado, que no grego significa tetelestai, está consumado, está pago. Não existe nada que ninguém, que eu ou que você, que nenhum ser humano possa fazer, porque tudo já foi feito, está consumado. Nada que eu possa fazer será algo que me faça merecer a salvação e o perdão dos meus pecados. Tudo Jesus já fez ali na cruz. O missionário, ao terminar a sua mensagem evangelística, chega para ele uma certa pessoa e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aquele evangelista diz: infelizmente você chegou tarde demais, você teria que ter chegado há 2000 anos atrás, já pagou tudo na cruz. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo, apenas aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Só isso. Você não pode fazer nada. Não há nada que você possa fazer. Significa que ele pagou totalmente o preço dos nossos pecados. A obra estava realizada e a sua missão foi cumprida. Essa frase também declara explicitamente que não há mais nada a ser feito. Nós não podemos contribuir de nenhuma forma para a nossa salvação, pois a obra completa, está consumada. Tudo foi feito. E finalmente Jesus dá sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Nesse momento cumpriu-se o que diz o Salmo 31.
nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Salmo 31, versículo 5. Em nenhum momento a morte prevaleceu diante de Jesus. Ele entregou o seu espírito a Deus, porque a morte não tinha condição de lhe vencer. Ele entregou o seu espírito a Deus, porque a morte não tinha como prevalecer sobre ele ali na cruz. Essa frase expressa que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus, a expiação por nossos pecados. Após a sua morte, ele estaria no céu juntamente com o Pai, da mesma forma com que o Pai o recebeu após sua morte na cruz. Por causa do sacrifício do seu Filho, também ele recebe o Espírito de todos aqueles que são seus. Jesus foi crucificado e morreu entre dois homens, e estava ali representado todo o quadro da redenção da humanidade. Jesus foi e sempre será o divisor de águas na vida do ser humano. Uns estão à sua direita, outros estão à sua esquerda, mas muitos irão aceitar e outros não irão, outros irão rejeitar. Mas os que aceitam não são piores, não são melhores do que os que rejeitam. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós é melhor do que qualquer outra pessoa. Todos nós somos pecadores e merecemos a ira de Deus. Todos nós estamos debaixo do juízo de Deus. Mas essa noite, você que ainda não reconheceu que o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor a você também, faça como aquele homem na cruz, que reconheceu o seu estado de pecador, reconheceu que só a misericórdia de Jesus poderia lhe garantir o perdão. Ali na cruz, fez a extraordinária decisão, a mais extraordinária decisão da sua vida. Eu não sei quantos anos eu vou viver, e você também não sabe quantos anos você vai viver. Então o dia da sua salvação é hoje, é agora. Faça como aquele homem na cruz e diga para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouça a voz de Jesus, que vai lhe dizer: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e meus queridos amigos, que esta palavra possa ter lhe feito refletir de uma maneira que mudanças aconteçam na sua vida. E você que ainda está esperando uma oportunidade, a oportunidade é esta. Amanhã pode ser muito tarde. E para encerrar, eu não tenho outra coisa a dizer que misericórdia ao Senhor pela minha vida e clamar pela sua vida. Ouça a voz de Jesus, que está dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos e queridos amigos, em nome de Jesus. Amém.